Olá pessoal, bom estar aqui novamente com vocês. Olha, eu tenho duas coisas para falar para vocês que seguem o Contando Nuvens e essas duas coisas estão de alguma forma relacionadas entre si. Vai um recado especialmente feito também para os alunos que adquiriram o curso lá na Hotmart, que está aqui ó, o endereço, do processo trabalhista, onde vocês me ouviram falar em diversas vezes aquela questão do marco temporal da entrada do FGTS Digital como sendo um instrumento de substituição integral do Cefip. Esse é o primeiro tema que eu queria comentar com vocês a respeito. Porque quando nós falamos que o Cefip realmente vai parar de ser utilizado dali para frente, ou seja, das competências e dos desligamentos ocorridos a partir de março de 2024, na ocasião, o FGTS Digital tinha sido concebido de forma a que essa substituição fosse integralmente feita para todo mundo, sem qualquer tipo de exceção. No entanto, eu venho aqui para contar a vocês que existem dois casos em que você vai ter exceções ao uso do FGTS Digital como um instrumento para a geração de guias de FGTS. É o seguinte, vamos começar falando do evento do processo trabalhista ou reclamatória trabalhista, que é o S2500, que ele já estava anteriormente planejado para integrar e ser incorporado ao FGTS Digital assim que o FGTS Digital entrasse. No entanto, houve alguns ajustes necessários para serem desenvolvidos no FGTS Digital, de forma que a incorporação dos dados do processo trabalhista ainda não está acontecendo. Eu estou gravando agora no mês de abril de 2024, de forma que, infelizmente, quanto às questões relativas ao recolhimento de FGTS em situações de processo trabalhista ou acordo judicial ou em núcleo intersindical, esses valores ainda não estão sendo incorporados ao FGTS Digital. E nessa situação aparece para você a primeira exceção, porque eu tinha falado que de março de 2024 para frente você pararia de utilizar o sistema Cefip. Mas se o empregador ele teve alguma situação em que foram discutidos valores de folha e de extrafolha, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, e você precisa fazer o recolhimento dessas guias, você ainda vai precisar se utilizar do Cefip exclusivamente para fazer o recolhimento daquelas guias 650 ou 660, ok? Essa é uma exceção. Agora vamos para a segunda hipótese, que seria no caso do poder público, e ainda assim de uma forma mais restrita. Vamos começar a falar do poder público no seguinte sentido. O poder público que está lá no grupo 4 do E-Social, ele já deveria estar completamente integrado à necessidade de prestar informações de remuneração e, por consequência, também as bases de cálculo, entre outras coisas, de FGTS. Aqui estamos falando especificamente de FGTS. Ocorre que em algumas situações pode acontecer de o ente público, e aqui, quando eu falo ente público, eu estou me referindo especificamente àquele poder público, aquele empregador que tem a natureza jurídica de administração pública, assim classificados nos termos do anexo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2119, de 6 de dezembro de 2022, e concomitantemente pela seção O, divisão 84 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse pessoal aqui que eu estou falando para vocês, eles poderão, caso necessitem, só eles, só aqueles enquadrados dessa forma que eu acabei de relatar para vocês, eles poderão utilizar-se do sistema Cefip para fazer a geração das suas guias até a competência de dezembro de 2024. Mas quando eu falo a respeito dessa possibilidade restrita a uma determinada categoria do poder público, eu queria que você entendesse que isso é uma possibilidade. Na verdade, se o ente público já estiver informando as bases de cálculo lá no E-Social,
o que é mais natural é que ele faça a utilização do FGTS Digital com todas as facilidades, garantias e seguranças que o FGTS Digital proporciona. O que eu estou falando é que para o poder público, nesses casos que eu falei, eles, caso não tenham informado lá no E-Social, terão até a competência de dezembro de 2024 para fazerem o recolhimento ainda se utilizando do CEFIP. Então, eu citei para vocês essas duas situações que são exceções ao uso do FGTS Digital como um instrumento de geração de guia de FGTS. Mas olha, quando eu falo do poder público, presta atenção no seguinte: o fato da gente possibilitar que o poder público, nessa situação, gere guias de FGTS lá no CEFIP, isso não significa que estamos eximindo esses empregadores de prestarem as informações a que estavam obrigados. Inclusive, para aqueles entes que não tiverem cumprido os prazos contidos no cronograma, nada vai impedir, por exemplo, ficaria sujeito, numa eventual fiscalização, a uma possível autuação com base no artigo 23 da Lei 8.036/90 e o consequente bloqueio da CRF, que seria a certidão de regularidade de FGTS. Quando eu falei para vocês a respeito desse tema, você pode estar pensando a partir de agora, mas olha, e o que é que isso tem a ver com aquelas questões da chamada desse vídeo? Porque na chamada desse vídeo eu disse, olha, se você não teve incorporado os valores de bases de cálculo do evento S2500 no FGTS Digital, como é que você deve proceder? Então, eu estou falando especificamente para você, meu aluno, que adquiriu o curso, aquele vídeo onde eu fiz o detalhamento por grupo, por tipo de tributo, quando você tinha FGTS, quando você tinha FGTS, quando você tem que estar atento a cada um daqueles detalhes a respeito do cronograma da substituição e do surgimento dos totalizadores, tudo aquilo está válido. A parte do INSS está perfeita, todos aqueles detalhes estão perfeitos, é daquele jeito mesmo. Só que na parte do FGTS, nós estávamos partindo da premissa de que o S2500 estaria plenamente internalizado. Só que isso não aconteceu. Eu espero que daqui a poucos meses, aquilo que você aprendeu naquela aula vai ficar integralmente perfeito. Você vai ter, considere isso daqui como se fosse algo como uma aula transitória, para que a partir do momento em que você tenha a incorporação, aí sim, tudo que você aprendeu lá vai estar valendo. Mas eu queria aqui detalhar como é que vai funcionar em relação a essas situações transitórias. Então eu vou analisar com vocês o período antes e também depois, quando houver a internalização dos dados no FGTS Digital, só que aqui a gente vai segmentar nesse período de antes para você saber, olha, o que é que vai acontecer se eu tiver somente competências de um determinado período, de outro e de outro. É o que nós vamos começar a visualizar a partir de agora. Como você está vendo aqui nessa tela, isso aqui nós estamos tratando de uma situação antes da absorção dos dados do S2500 pelo FGTS Digital. Então vamos supor que a partir de agora, em março ou em abril ou em maio, você teve algum tipo de processo trabalhista, algum tipo de lançamento do S2500, a necessidade de fazer o lançamento, e nesse processo, vamos supor que nesse processo você tinha englobado alguns períodos, você está lidando com a necessidade de gerar guias, porque aqui estamos falando especificamente de geração de guias e de informação ou não de bases de cálculo. Então, nessa historinha, vamos começar contando essa história. Essa primeira história que nós estamos contando seria supondo que nós estamos tratando do período antes do E-Social, ou seja, para aquele grupo, daquele empregador, nem sequer existia ainda a utilização do E-Social. Então, vamos supor que você tem valores de folha e extra-folha. Folha era o que já estava na folha de pagamento, já estava consolidado lá, e o valor extra-folha, entenda-se tudo que não estava constando anteriormente na folha, como, por exemplo, alguma hora extra que havia sido prestada pelo empregado, mas que só foi reconhecida depois
numa sentença judicial, num acordo, alguma situação. Então era alguma coisa que não estava originalmente na folha. Se você tinha 1.000 de folha e 200 extra folha, nessa situação da época, que era um período antes da existência do E-Social e por consequência também do FGTS Digital, o E-Social você não informava porque nem sequer existia o E-Social. Nessa historinha que eu estou contando, você já tinha supostamente enviado os dados do CEFIP com o valor da folha de R$1.000. Se você está querendo gerar guias de FGTS desse período, você não vai preencher os dados de base de cálculo do FGTS. A gente vai lidar com isso, daqui a pouco vocês vão ver. Por quê? Porque esse valor aí você vai lançar, isso é nesse período de antes da absorção dos valores do S2500 no FGTS Digital, ok? Então, enquanto isso não acontece, se você tem um caso como esse, você vai recolher, se você tem a necessidade de recolher em cima dos 1.200, esses 1.200 de base de cálculo de cada um desses meses que você está precisando recolher, eles, apesar de terem sido informados anteriormente lá no CEFIP, ele vai ser cômputo dos valores que precisarão ser lançados e compor a guia de 650 ou 660. Quando eu falo a respeito disso, na prática, vamos imaginar como é que isso vai funcionar. Nessa tela agora, que você está visualizando, quando você está preenchendo aquela questão da repercussão do processo trabalhista, você tem 3 opções, mas eu vou falar especificamente de 2 aqui. Quando você coloca que aquela decisão ela não vai ter repercussão tributária ou FGTS, você vai notar que o próprio módulo do processo trabalhista, lembrando que na maioria das vezes você vai lançar pelo teu sistema de folha mesmo, mas a forma que eu tenho de mostrar para vocês é através do web geral, do módulo do processo trabalhista. Quando você coloca uma decisão sem repercussão tributária, você já nota lá na parte inferior direita que já aparece para você o botão salvar. É como se você só tivesse 2 etapas para que você faça a conclusão do lançamento daquelas questões que envolvem o processo trabalhista. No entanto, se você em algum momento lançar uma decisão com repercussão tributária e ou FGTS, observe que quando você está falando isso, você está fazendo com que o sistema entenda que será necessário para que você abra um terceiro passo para que você coloque, ora, as bases de cálculo do INSS, ora, do FGTS. Tanto é que quando você olha para essa parte inferior direita, ao invés de ter o botão salvar, aparece para você o botão próximo. Por quê? Porque ele já vai te conduzir para uma situação em que você supostamente estaria lançando as bases de cálculo, seja do INSS, seja do FGTS. Mas só recapitulando, nós nesse vídeo estamos falando especificamente de bases de cálculo de FGTS. Então, nesse caso que a gente falou do período de antes do E-Social, você vai, se você tinha coisa para recolher na parte do INSS, você coloca que tem repercussão e preenche apenas a parte da base de cálculo do INSS e não vai preencher a base de cálculo de FGTS. Agora vamos mudar um pouco a questão do marco temporal. Quando nós estamos mudando do marco temporal, vamos supor que você tem também a mesma situação. Você tem dados de folha no valor de 1.000, você tem dados de extra folha no valor de 200. Nessa época em que você está começando esse marco temporal que eu estou falando para você, é do início dos totalizadores do S5003, que para o grupo 1 ocorreu a partir de dezembro de 2018, grupo 2 a partir de janeiro de 2019, grupo 3 para pessoa jurídica a partir de maio de 2021, grupo 3 de pessoa física a partir de julho de 2021, no grupo 4, que é aquele pessoal lá do Poder Público que eu tinha falado para vocês, a partir de agosto de 2022. Mas vamos supor que aquele processo trabalhista envolve também esse período. Só que esse período, a gente está falando, vocês sabem,
que o processo trabalhista ele surgiu no último trimestre do ano de 2023. Mas vamos supor que essa questão do processo trabalhista envolve esse período em que você pode ficar em dúvida. Mas olha, nesse período aqui já tinha os totalizadores que fazem uma determinada apuração dos valores devidos de FGTS. Mas observe que nós estamos falando de uma situação anterior à absorção dos valores do S2500 pelo FGTS digital. Então, embora você tenha essa questão dos totalizadores nessa situação, você não tem ainda a absorção pelo FGTS digital. Isso significa dizer que o tratamento que você vai dar vai ser muito parecido com o que nós havíamos falado. Por quê? Porque se você tinha, porventura, valores a recolher do INSS, você coloca lá que vai ter repercussão tributária e ou FGTS, e como você está vendo aí nessa tela, você vai preencher para cada uma daquelas competências os valores das diversas bases de cálculo, mas você não vai preencher essa setinha aí, onde você está vendo, preencher informações de FGTS, porque você não vai ter a absorção desses valores no FGTS digital, tá bom? Então você preenche a parte do INSS e não preenche a questão do FGTS. Quando nós estamos falando desse período aqui, é do período compreendido entre o surgimento dos totalizadores S5003, o surgimento do processo trabalhista, que foi a partir de outubro de 2023, mas eu estou falando aqui do período anterior à chegada do FGTS digital. Então, você já compreendeu que você não vai preencher os dados de base de cálculo de FGTS, do mesmo jeito que eu tinha falado para aquela outra situação. Só que agora nós estamos numa situação em que, atualmente, nós estamos com o FGTS digital em vigor, a partir de março de 2024, mas vamos supor que você está num momento em que ainda não foi internalizado os valores do S2500. O que é que você vai fazer? Aquela mesma historinha, você tinha dados de folha de R$1.000, R$200 também de extra folha, os R$1.000 do mesmo jeito que a tela anterior, você já havia informado lá no ambiente do E-Social. Só que observe que nós estamos aqui falando que quando você for lançar agora os dados do processo trabalhista nessa situação de informação de bases de cálculo, até então tudo você estava lançando no âmbito do 650 e 660. No entanto, agora, a partir de março de 2024, se aqueles valores de folha você já havia informado lá no E-Social e você bem sabe que a partir de março de 2024 você vai ter a repercussão e a abrangência do FGTS digital, para quase tudo menos para o processo trabalhista, nessa historinha que nós estamos contando, se você tinha que recolher o FGTS em cima de 1.000 e também dos 200, os R$1.000 você já vai ver que ele já cai naturalmente no FGTS digital. Só que quando você for pensar em termos dos R$200, aquele valorzinho do extra folha, você pode pensar, mas como é que eu vou fazer se esses R$200, apesar de existir o FGTS digital, ele ainda não está incorporando os valores do S2500? Não tem problema. Você vai fazer o lançamento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas esse lançamento na prática não vai ter muito sentido. Por quê? Porque já existe o totalizador que vai apurar os valores que forem lançados de base de cálculo de FGTS, mas é como se tivesse uma mão querendo entregar aquela informação, mas a outra mão que precisaria pegar essa informação e gerar uma guia, que seria o FGTS digital, ainda não está pronto, o que deve ficar pronto, se tudo der certo, daqui a poucos meses. Então, nesse caso, você pode até lançar como uma forma opcional os valores dos 200 extra folha de base de cálculo de FGTS. Mais uma vez, eu estou falando apenas de base de cálculo de FGTS. Você pode lançar lá no S2500, mas de nada vai adiantar. Haverá o totalizador, vai consolidar aquilo, mas aqueles 200
não vão estar disponíveis para você fazer o recolhimento no FGTS Digital. Já aqueles R$1.000 que você tinha informado lá no S1.200 já vai cair naturalmente, como você já percebeu. E o que é que isso significa de diferente em relação a tudo que eu tinha falado? É que nesse caso, já que os R$1.000 você já vai estar pagando dentro do ambiente do FGTS Digital, você só vai lançar no CFIP do código 650 ou 660 apenas o valor extra folha, que seria esse valor de 200. Eu estou falando de cada um dos meses, mas você pode fazer o somatório de todos os meses e fazer computar esses valores devidos de todos esses meses, tá? Não vai entender que é de apenas um mês, tanto é que a gente está pulando, falando somente de períodos. Então, você já entendeu que lançar ou não a base de cálculo do extra folha no S2500 não vai ter muito sentido, porque o FGTS Digital não estará absorvendo. Agora, nessa tela que você está visualizando, nós estamos começando a visualizar, aí sim, o que você aprendeu com muito mais riqueza de detalhes lá no curso, tá? Todos aqueles detalhes continuam valendo, só não estão valendo entre esse período de março e o período em que seja internalizado o S2500 no FGTS Digital. Tá tudo valendo, o conceito, aquilo tudo vai ser aproveitado para quando você estiver se utilizando plenamente do FGTS Digital, de forma a substituir o CFIP também para efeito de geração de guias de FGTS dos processos trabalhistas. Então, nessa mesma historinha aqui, a situação vai ser muito parecida, onde você tinha informado R$1.000 do E-Social, você já não vem utilizando o sistema CFIP a partir de março de 2024 e vai continuar não utilizando o CFIP, só que esse período em que eu estou falando, você já vai deixar de utilizar o CFIP para as coisas ordinárias, mas também para essas extraordinárias provenientes do processo trabalhista. Ou seja, o CFIP vai realmente, dali para frente, aí sim, sem aquela exceção, ficar integralmente substituído. Então você não vai utilizar o CFIP e aquele lançamento que eu tinha falado, que durante esse período transitório ele poderia ser opcional, agora não. Agora ele vai ser um lançamento obrigatório lá no S2500, porque lá você vai colocar as bases de cálculo do extra folha e inclusive fazer referência aos dados que você um dia já havia informado, inclusive no S1200, que é o que a gente já vai falar. Mas antes disso, a última coisa dessa tela é lembrando que nessa situação, enquanto forem incorporados os valores do S2500 lá no FGTS Digital, você parará completamente de utilizar as guias 650 e 660 para o recolhimento do FGTS. Uma coisa que você pode pensar, mas olha, e se no caso do processo trabalhista, independente desse período da chegada do FGTS Digital a partir de março de 2024 ou, sei lá, no segundo semestre de 2024, onde venha a ser incorporados os dados do processo trabalhista. E se você tiver que recolher o valor da indenização compensatória para aquele trabalhador? Não importa. A indenização compensatória, ela não vai entrar naquela guia 650, 660. Ela vai ser paga sim lá no ambiente do FGTS Digital, ok? Então, quando eu estava explicando isso para vocês, envolve quase tudo do processo trabalhista, mas se você precisar recolher a indenização compensatória, ela não vai entrar no 650 ou 660. Combinado? É esse detalhezinho que eu também queria prestar para vocês. Nesse caso em que eu tinha falado para vocês, você dá uma observada mais uma vez, você vai lançar as diversas bases de cálculo, em que você vai colocar as bases de cálculo do INSS, só que agora você vai clicar naquele preencher informações e quando você clicar em preencher informações, vai surgir para você a possibilidade de você lançar a base de cálculo de FGTS. E nesse lançamento você já está sabendo dos detalhes que envolvem os lançamentos, seja do INSS, seja do FGTS, que a gente já lidou a respeito disso lá no curso,
para que você, aí sim, nesse caso, quando for incorporado, e vocês vão ser informados também aqui no Contando Nuvens, a respeito de quando é que isso será obrigatório. Uma vez que você já está sendo obrigado a fazer o lançamento, você vai preencher as bases de cálculo do FGTS e aí você vai fazer com que esses valores sejam incorporados. Mas para que a gente não tenha uma duplicidade de bases de cálculo, você vai notar que aqueles valores que eu falei para você lançar de valores extra folha, você vai colocar aqui. Mas se você já havia informado também as bases de cálculo anteriormente dos valores de folha, você vai fazer menção a isso nesse campo aí, ó, valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente no E-Social e ainda não recolhida. Dessa forma, o próprio FGTS Digital já vai absorver as bases de cálculo que você está querendo recolher. Claro que na situação que eu falei, se você já havia pago o FGTS sobre aqueles R$1.000, é óbvio que você não vai lançar nada nesse campo. Por quê? Porque você não está querendo recolher algo que você já recolheu. Só preencha se você precisa fazer o recolhimento. Uma coisa importante é o seguinte: quando nós estamos falando para você preencher esse campo de valor de base de cálculo de FGTS declarada anteriormente no E-Social, mas ele se refere especificamente ao período pré-FGTS Digital, ou seja, até fevereiro de 2024. Mas isso é até intuitivo. Por quê? Observe que naquela historinha que eu estava falando, se você em março de 2024 já tinha lançado R$1.000 lá no E-Social, aquilo já está caindo lá no ambiente do FGTS Digital, de forma que você só vai precisar fazer essa menção do período pré-FGTS Digital. Entendeu a lógica? Espero que essas informações sejam úteis para você. Me desculpe, faz um tempo que eu não postava nada aqui com vocês, eu não estava podendo postar, mas estou voltando com muita alegria a me comunicar com vocês. E se você estiver gostando desse vídeo, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal. Eu quero saber o que é que você está achando a respeito disso. Porque com muita alegria estou aqui para dizer para vocês que eu vou seguir alegremente contando nuvens.